Pessoal, nós já vamos partir para a última palestra. Essa conferência é uma parceria com o Ministério Fiel. A conferência se chama Edificando Igrejas Saudáveis. E o propósito dessas conferências é exatamente levar igrejas, pastores, líderes a refletirem sobre quais são as marcas de uma igreja saudável. Será que existem algumas marcas que distinguem essas igrejas de outras igrejas? E se sim, quais são essas marcas? Por conta disso, desde a sexta-feira à noite, nós começamos a pensar em algumas dessas marcas. Nós chegamos então na nossa última palestra, e nós vamos então refletir sobre o discipulado. Porque o discipulado é uma das marcas essenciais de uma igreja bíblica e saudável. Uma igreja que tem saúde, que está viva e vibrante, por isso saudável. Discipulado é só para quem é novo convertido? Então eu que já estou há muito tempo na igreja, não preciso disso, isso é para quem está chegando agora na igreja. Então nós vamos refletir nessa noite. Eu quero então convidar o pastor Helder Cardim, ele é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, pastor em 2 igrejas, uma só agora? Ok, ele só está na Igreja Batista Nova Aliança de Ribeirão Preto, vizinha aqui a nossa igreja, já é um velho conhecido nosso, Deus tem nos agraciado com a presença do pastor Helder aqui em diversas ocasiões, em conferências, congressos jovens. Temos certeza que assim como Deus usou na parte da tarde, em tantas outras ocasiões aqui, Deus também usará. Muito obrigado, pastor Helder. Deus abençoe. Muito bem, gente. Sempre muito bom voltar aqui para Bebedouro, aqui na PIB, ver o que Deus tem feito em vocês e através de vocês, e a maneira como a PIB também abençoa outras igrejas, outros ministérios, estendendo essa possibilidade. Além da amizade que eu tenho com o Eucleme, pastor Eucleme, a amizade com ele, alguém que eu gosto muito e alguém muito sério no ministério, é muito legal vê-lo frutificando aqui na cidade. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida, e não se constranja em respondê-la. Quantos de vocês foram discipulados em algum momento da sua vida cristã? Levante sua mão aí. Muito legal. Não tenho dúvidas de que o resultado do seu cristianismo, ou da qualidade dele, em grande medida, depende do discipulado que você recebeu. Tenha sido esse discipulado no início da sua caminhada cristã, quando pessoas lançaram as bases da fé, os fundamentos da sua conformação a Jesus. Tenha sido esse discipulado em algum outro momento da sua vida, às vezes vemos acontecendo com jovens casais, casais de noivos, ou talvez alguns que estejam sendo discipulados agora em alguma área específica de sua vida. Confesso para vocês que, biblicamente falando, eu não vejo muitas distinções essenciais entre discipulado e aconselhamento. Talvez em termos de abordagem, o aconselhamento ele pode ser pontual, específico, momentâneo. Mas em essência, o que significa? Buscar a perspectiva bíblica para aquela área da sua vida com a qual você esteja lutando, ou que precisa ser conformada à imagem de Jesus. Isso pode ter durado uma semana, isso pode ter durado 2 anos. Talvez a extensão ou a intensidade, ou os temas trabalhados, possam nos ajudar a distinguir um pouquinho discipulado e aconselhamento. Mas em essência, ambos expressam, ou ambos têm por propósito, a conformação da nossa imagem com a de Jesus. E essa é a definição básica que eu quero seguir com vocês para esse tema do discipulado. É seguir Jesus na medida em que temos a nossa imagem conformada com a imagem de Cristo Jesus. Olha Mateus capítulo 16. Eu mencionarei vários textos, alguns deles eu vou me deter um pouco mais, outros eu vou só mencionar. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Definição mais básica de discipulado: um seguidor. É alguém que seguia o mesmo caminho de seu mestre. Num contexto educacional antigo, era aquele que estudava aos pés do seu mestre, aquele que aprendia da doutrina do seu mestre e que na convivência com esse mestre tinha
os seus pensamentos, as suas práticas, a sua argumentação moldadas. É por isso que nesse ponto crucial da vida de Jesus, onde Mateus 16 fala que Jesus começou a dizer que importava que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse perseguido, que ele sofresse, morresse e ressuscitado, que surge Pedro e diz, Senhor, para com essa conversa toda, isso não faz qualquer sentido, isso nunca vai te acontecer. Ou seja, nós não vamos deixar que te prendam, que te persigam e que te matem. Jesus repreende Pedro, dizendo que o pensamento que ele, Pedro, estava tendo era satânico, não tinha nada a ver com o desígnio de Deus, tendo em vista que Jesus nasceu para morrer. Tendo em vista que a sua encarnação visava a morte na cruz. Ponto final. E então Jesus diz, se alguém quer vir após mim, nesse contexto aqui, para Jerusalém. Se alguém quer ir comigo para Jerusalém, tendo em vista o que me aguarda, conscientes de que o que me aguarda é perseguição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que me espera não é bom. E, portanto, todos os que estiverem comigo padecerão igualmente. Isso parece até dar algum sentido, isso não quer dizer razão, a quando Jesus é crucificado. Lembra que os discípulos fogem? Por que eles fogem? Por que Pedro nega Jesus? Porque as pessoas ali são capazes de identificar os discípulos de Jesus, os seguidores, pelo jeito de falar. Lembra que Pedro é identificado pelo jeito de falar? Pela mentalidade, pelo comportamento, pelo companheirismo ao seu Senhor. Essa é a ideia básica de um seguidor. Ele está tão intimamente envolvido, ele está tão intimamente dedicado a Jesus, que ele passa a ser comparado ou identificado com Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando você volta para Mateus capítulo 10, tomar a cruz de Jesus significa basicamente identificar-se com Jesus. Ok? Não quer dizer que seríamos capazes de tomar nossa própria cruz e morrermos na cruz por causa dos nossos pecados. Essa não é a ideia. A ideia é, identifiquem-se de tal forma comigo que as pessoas venham a tratá-los como tratam a mim. Lembra que Jesus disse, bem-aventurados vocês são se por causa de mim, por causa do meu nome, vocês forem perseguidos? Agora, quando Jesus fala isso em Mateus capítulo 5, os discípulos nem imaginavam isso. Que uma identificação tão estreita, tão próxima, de uma identificação tão profunda, custaria a vida de alguns desses discípulos. Então, quando nós pensamos no discipulado cristão, nós estamos pensando em pessoas que seguem tão intimamente, de uma forma tão profunda na identificação com Jesus, que não importa o que lhes custe, elas não abrem mão de quem dependem, ou em função de quem existem. Isso é discipulado. E queridos, ainda que o discipulado possa ser um programa, uma atividade, tomar um tempo específico, nós precisamos entender o discipulado como a realidade mais básica da nossa vida cristã. Podemos ter uma série de estudos, podemos usar um livretinho, mas não é ao final de um programa que chamamos discipulado que o nosso discipulado com Jesus termina. Eu quero partir da definição mais específica para mais geral. Discipulado na Bíblia é seguir Jesus. Estar tão profundamente identificado com Ele, de tal forma a pessoas me verem e na verdade verem Jesus. Ponto final. Mas olha que interessante, 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. O contexto de 1 Pedro é perseguição por causa da fé.
uma comunidade que está ali na primeira metade da década de 60, beirando o incêndio de Roma, da parte de Nero, e ele acusa os cristãos desse incêndio. Um cristianismo que já está significativamente distinto do judaísmo, bem oposto à religiosidade greco-romana, e que, portanto, faz com que esses cristãos sejam perseguidos. Por isso que a carta, do seu início ao fim, transpira sofrimento, perseguição, dificuldades. Talvez gente desanimada em seguir Jesus, porque isso estava realmente custando o seu emprego. Algumas estavam sendo mandadas embora de casa. Algum confisco de bens. Mas olha que interessante 1 Pedro 4,16. Mas, se vocês sofrerem como cristãos, não se envergonhem disso. Antes, glorifiquem a Deus com esse nome. Vocês devem se lembrar que Atos usa diversos termos para retratarem os cristãos. Discípulos, os do caminho. Até que chegamos lá em Atos capítulo 11, e Lucas nos diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados do quê? Cristãos, cristianos. Num primeiro momento, um termo pejorativo, porque é como se fossem pequeninos imitadores de Cristo. Entendeu? Pequeninos imitadores de Cristo. Era um termo meio de zombaria. Mas a comunidade cristã entendeu que era exatamente isso que a definia. Definia a razão última da vida cristã. Imitar Jesus, de tal forma a sermos definidos por Ele, não por nós. Pequeno parênteses. Quando a gente entende que a realidade da nossa existência é definida por Jesus e não por nós mesmos, nós não somos universitários cristãos. Nós não somos advogados cristãos. Nós não somos pais cristãos. Nós somos, na verdade, cristãos 3 pontinhos. Por quê? Porque um dia deixaremos de ser advogados. Um dia deixaremos de ser pais quando morrermos. Ou quando nos aposentarmos, seja lá o que for. Mas por estarmos em Cristo, de tal forma identificados com Ele, nunca deixaremos de ser cristãos. E a comunidade cristã, a igreja, olha para esse nome e diz, é exatamente isso que nós queremos. Ser identificados por Ele, nele, com Ele, não por nós mesmos. Então, discipulado significa viver Jesus. Seguir Jesus, viver Jesus, de tal forma que sejamos tomados e transformados pelo Evangelho, que é Cristo, para que pessoas nos identifiquem com Ele e não com nós mesmos. Por quem Ele foi e o que Ele fez, e não por quem somos ou fazemos 3 pontinhos. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha que bonito. Nome. Esse é o teu nome. Você é visto por Deus como cristão. Mas implica também, esse discipulado, no que eu quero chamar de vida cruciforme. É o viver a nossa identidade de salvos e redimidos pela cruz de Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. A morte dele é a minha vida. Porque é única e exclusivamente por causa da morte dele que hoje eu estou vivo diante de Deus.
capaz de entender o desígnio de Deus, a vontade de Deus e vivê-la. Então, se hoje eu posso lutar contra o pecado, é por causa de Jesus. Se hoje eu posso tomar atitudes sábias da vida, é por causa de Jesus. Se hoje eu posso construir uma família centrada na palavra de Deus, é por causa de Jesus. Se hoje eu posso ter uma profissão, seja ela qual for, e a vivê-la dignamente, corretamente, que glorifica a Deus, é por causa de Jesus. Por quê? Porque estamos crucificados com Cristo. Isso que leva Paulo a dizer, em Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se discipulado é identificar-se e seguir Jesus, viver Jesus, isso tem um custo. A morte para o mundo. Queridos, lamentavelmente, muitos pensam que a salvação é de graça, quando a Bíblia nunca usou essa terminologia. Eu não estou dizendo, de forma alguma, que somos capazes de comprar, merecer, negociar, trocar ou barganhar a salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Com altíssimo custo, o do precioso sangue do Cordeiro sem mácula. A nossa redenção tem preço de sangue. Se hoje estamos vivos é porque um dia ele morreu. Mas preste atenção que uma vez salvos por Cristo, Deus exige nada menos do que tudo. Como disse Abraham Kuyper, não existe centímetro quadrado da realidade humana que Cristo como Senhor não reclame para si, é meu. Por isso que não faz sentido separar 5 minutos para Deus. Na verdade, eu acho que isso é mendicância gospel. Será que você não tem 10 minutos para Deus no seu dia? Posso te falar? Deus não quer teus 10 minutos. Fica para você. Ele não quer teus 10 minutos. Ele não quer um pedaço da tua vida. Porque na verdade, morto com Cristo, crucificado com Jesus, você morreu para si mesmo. Você morreu para o mundo. Você é dele agora. Isso quer dizer que Cristo é o nosso Senhor. Isso quer dizer liberdade. Liberdade não é passe livre para fazer o que quer. Liberdade é troca de senhorio. Antes eu fazia a vontade da carne, seguia o curso do mundo. Morto nos meus delitos e pecados. Mas Deus me deu vida. Agora eu tenho um Senhor. Agora eu respiro. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5. Que ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que é discipulado? Quer dizer que você não pertence mais a você. Que você tem um novo Senhor, a quem você segue, imita e vive por. Isso é discipulado. Por isso que é um projeto de uma vida toda. Por isso que a experiência de toda a nossa jornada entre a cruz e a coroa, entre a redenção e a glorificação. Porque compreende não um estudo de 4 semanas ou de 12 temas, mas a jornada de uma vida entre a nossa identificação com a cruz de Jesus e a nossa glorificação com o Cristo coroado. Isso é discipulado. E por causa disso, nós precisamos entender que discipular é, então, seguir, imitar e viver. Mas quando pensamos no discipulado de outros, o que nós estamos pensando? Em auxiliar pessoas a quê? Se identificarem, seguirem e viverem Jesus. Podem ser novos convertidos. Daremos os primeiros passos da fé cristã. Para que aquele novo convertido se identifique, siga e viva Jesus. Podemos discipular jovens casais. Talvez sejam dos que eu e minha esposa mais gostamos. Noivos e jovens casais. Para que o quê? Se identifiquem, sigam e vivam Jesus como jovens casais.
novos desafios, novas realidades, novas informações como jovens casais. Antes não previstas. Diferentes do solteiro, mas também diferentes daqueles casais em que os filhos já saíram de casa. Podemos falar do discipulado de viúvos e viúvas. Momento totalmente distinto da vida. Para que o quê? Se identifiquem, sigam e vivam Jesus. Então me parece que se nós não entendermos corretamente o em que consiste o discipulado cristão, não entenderemos o que é a prática do discipulado como igreja. Não entenderemos nem mesmo o que é o nosso discipulado com Jesus. E em que circunstâncias buscaremos ou precisaremos ter algum processo de discipulado de pessoas mais velhas ou mais maduras, nos ajudando a quê? Nos identificarmos, seguirmos e vivermos Jesus. Discipulado é diferente de coach. A gente está na geração coach. Um cristianismo evangélico brasileiro que tem sido arruinado pelo coach. E por que discipulado não é coach? Porque o coach começa em você, passa por você e termina com você. O discipulado começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. O coach é antropocêntrico. O coach é na confiança própria. O coach busca desenvolver em você suas potencialidades. O discipulado te ajuda a entender quais são as potencialidades em Cristo, não em você. O problema, queridos, é que nessa perspectiva de um discipulado para a vida toda, numa conformação com a imagem dele, parece não sobrar muito espaço para nós mesmos. E, na verdade, isso é discipulado. Pouco importa quem você é. Importa em quem ele vai te tornar. Pouco importa o que você faz. Importa o que ele quer que você faça. É isso que eu quero chamar dessa vida cruciforme. Ou, como alguns chamariam, de um discipulado cristocêntrico. Que não é simplesmente, mas passa também pelos primeiros temas ou passos da vida cristã, mas a totalidade da nossa vida moldada por Jesus. Onde é que o discipulado se encaixa na igreja? Deixa eu definir igreja com vocês. Para aqueles que estavam na primeira palestra, uma relembrança. É a comunidade dos santos comprometidos entre si, em torno de Cristo, para adoração a Deus, ensino das Escrituras, serviço mútuo e celebração das ordenanças ou sacramentos. Comunidade dos santos, comprometidos entre si, em torno de Cristo. Isso é a igreja. É isso que me leva a dizer que discipulado não é um programa da igreja. Discipulado é a natureza da igreja. Discipulado não é uma atividade da igreja. É o que permeia o todo da igreja nas suas muitas atividades. Porque preste atenção, se fazemos algo como igreja, que não visa a identificação, o seguir e o viver Jesus, então em nada aquela atividade será diferente de uma reunião de condomínio, de um happy hour do trabalho, de um protesto na rua. Me entenderam? Se a igreja não existe para o discipulado, então ela não é em nada diferente de uma ONG, da Sociedade Protetora dos Animais. Gente, tem até que cuidar para dizer isso, senão já vão dizer que eu sou contra os animais. Não, eu sou contra aqueles que se dizem humanos e tratam os animais como humanos. Entendeu? Se a igreja não existe para o discipulado, então na verdade ela não existe para nada. Porque todas as suas atividades precisam ser permeadas
por aquilo que eu quero chamar de cultura do discipulado, ou uma mentalidade do discipulado. É importante um programa chamado discipulado? É. É importante uma classe de discipulado de novos convertidos? Sim. Qual é o nosso problema? Nós reduzimos discipulado à classe ou ao evento, normalmente dos novos convertidos, e paramos aí. De novo, discipulado não é uma atividade da igreja, é a sua natureza. Não é um programa, mas uma cultura que permeia cada um dos programas ou cada uma das atividades. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Uma das figuras mais belas e ao mesmo tempo complexas do Novo Testamento sobre a igreja é a figura do corpo. Lembra que Paulo desenvolve essa figura dizendo que a igreja é o corpo de Cristo? Olha Efésios capítulo 4, verso 11. Lerei até o verso 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante aí. Verso 15, fala que Cristo é a cabeça. Mas esse corpo, ele é composto de partes, juntas, medulas, células, tecidos, membros. 1 Coríntios 12 fala, são muitos os membros. O corpo é um só, mas os membros são diversos. Então quando nós pensamos na igreja, nós estamos pensando num organismo vivo, queridos. Às vezes nós perdemos o organismo de vista por causa daquilo que chamamos de organização. CNPJ, estatuto, conta bancária, prédio, agenda, endereço, estrutura física, estrutura ministerial, gestão e por aí vai. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. O problema é quando nós deixamos de ver a igreja como um corpo vivo para reduzir a perspectiva da igreja à agenda, à rotina, o evento ou o encontro. Por não entendermos a igreja e o cristianismo de uma perspectiva viva, é que nós tornamos o nosso cristianismo um evento. Nós vamos à igreja para aprender a palavra de Deus. Nós vamos à igreja para nos encontrarmos com os irmãos. Nós vamos à igreja para louvar a Deus. Ok? Nós entramos na presença de Deus na igreja e nos despedimos da presença dele ao sairmos da igreja. Eu fico imaginando o que quer dizer sair da presença de Deus. Você entendeu que nós, lamentavelmente, reduzimos o nosso cristianismo a um evento? A uma caixinha da nossa existência? Mas como organismo vivo, a igreja, ela se reúne num lugar, mas ela não é determinada exclusivamente pela reunião. Ela promove atividades e eventos, mas ela não restringe-se a essas atividades ou eventos. Por quê? Porque são pedras vivas, como Pedro vai dizer, pedras vivas que compõem esse edifício vivo chamado igreja. E onde é que entra o discipulado? É a forma de coletivamente, comunitariamente, corporativamente, como membros uns dos outros, como irmãos em Cristo, nos identificarmos, seguirmos e vivermos Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12
E Efésios capítulo 4, que somos membros uns dos outros. Preste atenção que igreja não é opcional e mútua pertinência também não. Igreja não é opcional. Esta igreja é opcional. Aquela igreja é opcional. A outra igreja é opcional. Igreja não. Pertencer a uma igreja não. Comunhão não é opcional. Mútua dependência entre irmãos em Cristo não é opcional. Porque Deus nos reuniu como membros distintos, células e juntas distintas, num corpo, para que conjuntamente vivamos Jesus. Então nós não podemos pensar em discipulado única e exclusivamente do ponto de vista individual. Chegarei nesse ponto daqui a pouco. Que o elder tem uma responsabilidade pessoal, específica, exclusiva diante de Deus. Que você não poderá viver a minha vida, nem poderá lidar com as minhas questões. Mas há uma dimensão coletiva ou eclesiástica da vida cristã, em que Deus conjuntamente nos tornou discípulos de Jesus. E é justamente essa vivência conjunta que deveríamos chamar de discipulado. Onde um, atuando na vida do outro, cooperando com o outro, crescemos na estatura do varão perfeito, que é quem? Jesus. Queridos, cristianismo não é carreira solo, é caminhada conjunta. Isso é cristianismo. Deus te salvou para pertencer a um corpo, não para andar sozinho. Por isso que não faz absolutamente nenhum sentido dizermos que você é a igreja. Não, você não é igreja. Você pertence a uma igreja. Mas você não é sozinho igreja. Você se identifica com uma igreja. Você congrega com uma igreja. Mas você não é individualmente igreja. A Bíblia nunca diz que eu sou individualmente igreja. Porque eu sou incapaz de ter a totalidade da diversidade dos membros que apenas na coletividade pode existir. Então há uma dimensão pessoal do discipulado. Mas há uma dimensão coletiva, corporativa. E não como evento, mas como cultura, passamos então a entender como é que Deus quer usar nossos relacionamentos para conjuntamente, um auxiliando o outro, um dependendo do outro, aperfeiçoar o nosso discipulado com Jesus. Ou seja, como é que Deus quer usar um membro na vida de outro membro para que ambos sejam aperfeiçoados em Jesus, para que ambos cresçam em Jesus. Olha 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Queridos, prestem atenção aqui, tente desenhar na sua mente a seguinte cena. Olha quantos personagens temos. Filho meu é o Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você tem Jesus. Tá bom? O que de minha parte ouviste, você tem Paulo. Através de muitas testemunhas, imagina um monte de gente, que testemunharam presencialmente, pessoalmente, o ensino de Paulo a Timóteo. Esse ensino, essa graça em Jesus, transmite a homens fiéis, idôneos, para que instruam outros. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Do jeito com que eu te ajudei e fui instrumento nas mãos de Deus para te levar à graça de Jesus, ao aperfeiçoamento nele, e um monte de gente testemunhou isso, Deus também quer te usar para causar ou produzir isso na vida de pessoas que produzirão isso no quê? Na vida de outras pessoas. Vamos ser simplesmente matemáticos? Se estamos aqui hoje, é porque 2 Timóteo, capítulo 2, ainda não parou.
Porque se 2 Timóteo 2 tivesse parado, alguém de nós estaria aqui? Então veja que na realidade orgânica da igreja, o discipulado é o quê? Igualmente orgânico. De novo, queridos, passa por um programa, passa por uma atividade, mas nós temos que pensar além disso. Formação de líderes é, na verdade, um discipulado para a liderança. Aconselhamento de jovens casais ou de casais de noivos é, na verdade, um discipulado para o casamento. É encaminhar pessoas para que vivam Jesus naquela nova realidade ou naquela nova dinâmica de vida. No caso aqui, Timóteo deveria instruir pessoas que assumiriam a autoridade ou a responsabilidade pastoral na igreja e dariam sequência a essa liderança, a esse ministério. Não apenas por 2 Timóteo, quanto também por Atos 20 e pela própria carta de Paulo aos Efésios, 2 Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Alguns vão dizer que na cidade de Éfeso estabeleceu-se o que veio a ser chamado de tipo de uma escola catequética, uma escola de ensino bíblico, de formação bíblica de pessoas que serviriam significativamente no cristianismo, liderariam igrejas. Não é um seminário, tá, como nós o concebemos, mas a igreja entendeu a função de ensino, de discipulado, de formação que tinha. Olha Tito, capítulo 2 agora. Tito, capítulo 2. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Entendeu? Mulheres mais velhas, que testemunham da fé em Jesus, preste atenção, têm a responsabilidade obrigatória de acompanhamento das mulheres mais jovens. Vamos pensar em outros gêneros? Outras circunstâncias? Homens mais velhos têm a responsabilidade do acompanhamento, do investimento, da exemplificação de homens mais novos, para que sejam bons maridos, bons profissionais e por aí vai. A ideia de cultura do discipulado é basicamente a seguinte: é quando você, se identificando na sua caminhada com Jesus, percebe pessoas, no contexto da igreja, as quais você poderia dar de você mesmo, da sua experiência, da sua maturidade, da sua caminhada com Jesus, para auxiliá-la a amadurecer, a crescer na fé em Cristo. E como diz Howard Hendricks, não existe ninguém na igreja que não tenha alguém que já caminhou mais do que você com Jesus, que possa te discipular. Ninguém que não tenha pessoas abaixo de si, gente, abaixo não em termos de casta, tá? Em termos de experiência, vivência, cronologia de vida cristã, abaixo a quem você não possa discipular. Bem como não existe ninguém que não tenha pessoas ao seu lado, com as quais você possa partilhar do mesmo momento que se encontra. Casais mais velhos que estão aqui, que têm vivido Jesus sinceramente, com as suas lutas, seus desafios, suas dificuldades, sabemos tudo isso, mas que têm vivido Jesus, vocês deveriam se sentir incomodados se vocês não estão abrindo das vidas de vocês para casais mais novos, que cresceram num ambiente cético quanto a casamento, que talvez não viram em seus pais o que é um casamento bíblico, o que é um casamento segundo o Evangelho. Vocês deveriam estar incomodados. E não deveriam ter medo de abrir das vidas, dos relacionamentos de vocês, da casa de vocês, para trazerem esses jovens casais, mostrando para eles o que é viver Jesus. Vocês homens, mulheres, profissionais,
que vivem aí a realidade do mercado de trabalho, que sofrem, que lutam, que são perseguidos por causa do cristianismo, mas não cedem, não barganham, não negociam o cristianismo. Está cheio de jovem aqui, universitário, que questiona se é possível viver Jesus no mercado de trabalho. Se é possível ser honesto ou bem-sucedido, continuando a ser cristão. Por que você não traz essa juventude para perto de você? Por que você não abre da sua vida, das suas lutas, das suas dificuldades? E como Deus tem te dado condições de viver Jesus, apesar de tudo isso, para esses que hoje questionam se isso é possível. Você entendeu o que é discipulado? O que é a cultura do discipulado? Deveríamos estar incomodados ao vermos pessoas ser salvas por Jesus e eventualmente batizadas e não estamos questionando. Tem alguém discipulando? Tem alguém acompanhando? A gente acha, lamentavelmente, que estudar Bíblia com pessoas é trabalho de teólogo, é trabalho de pastor apenas. Se estamos lendo corretamente a Bíblia, é responsabilidade de crente. É responsabilidade de todo cristão. Deveríamos estar incomodados. Vocês jovens, estão saindo da universidade, ou já saíram há algum tempo, que estão buscando a sua estabilidade no mercado, conquistar o seu espaço, mas que não gasta um momento da sua vida com adolescentes ou juniores. Você deveria estar incomodado com isso. Você que tem vivido Jesus e tem feito diferença por Jesus, deveria estar discipulando mais novos que vocês. Dizendo para eles que dá para passar pelo colégio, que dá para passar pela faculdade, não sem dificuldades, não sem perseguição, não sem problemas. Até porque, parênteses aqui, a faculdade não é o último estágio da vida, gente, vamos ser sinceros. Ninguém perde a fé na faculdade. Na verdade, só evidencia uma fé que nunca teve. Tá bom? Só evidencia o que nunca possuiu. Jovens, vocês deveriam estar incomodados de como vocês estão dando de vocês, do cristianismo de vocês, para as gerações mais novas. E gente, você entendeu a cascata aí? As mulheres mais idosas que abram de suas vidas com as mais jovens. Gente, talvez poderíamos passar algumas horas aqui pensando nas muitas dinâmicas e realidades da igreja onde podemos aplicar esse princípio. É isso que eu quero dizer por cultura do discipulado. Quando nós caçamos ou quando nós buscamos oportunidades, circunstâncias em que possamos dar de nós para outros. Ajudar pessoas na vivência delas com Jesus. Vai passar por um momento específico em que vamos nos encontrar e estudar a Bíblia? Vai, mas não restringe-se a isso. Vai passar por talvez alguns encontros ao longo dos meses. Se vai ser de segunda, se é uma vez por mês, a cada 2 meses, me parece que isso é o menos importante. Porque aquilo que realmente valorizamos, colocamos na agenda. Aquilo que realmente acreditamos, toma nossa atenção, vontade, recursos. Toma. Não temos problema nenhum com isso. Então a questão é entendermos que a natureza da igreja é discipuladora. Que a coletividade da vida cristã é para auxiliar outras pessoas a se identificarem, seguirem e viverem Jesus. Uma das minhas orações para hoje à noite é que você saia daqui perturbado comigo. Ou melhor, perturbado por mim. Para que você ore ao Senhor. Você que tem vivido Jesus, ore perguntando o seguinte: Deus, na vida de quem o Senhor quer me usar? A quem o Senhor quer me dar a oportunidade de acompanhar, de aconselhar, de discipular e de viver Jesus? E se por 1 mês eu for um fantasma na tua vida, acho que eu terei cumprido o propósito dessa noite.
Mas que não seja eu, obviamente, estou brincando, né? Mas se você tem entendido essa natureza orgânica e essa realidade orgânica da vida cristã e por que é que Deus nos uniu. Vamos lá para Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, 18. Lerei até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que interessante, né? Fazei discípulos. Como é que eu defino aqui? Quem não for, para que se torne; quem já é, para que seja aperfeiçoado. A um chamaríamos de evangelismo. Qual é a essência do evangelismo, queridos? Qual é a essência? Quem não é, para que se torne o quê? Discípulo. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, né? Discipulamos pessoas não para que sejam como nós, mas para que pertençam a Jesus. Quem não é, para que se torne; e quem já é, seja aperfeiçoado em Cristo. Isso é Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha que interessante. Anunciamos, advertimos, ensinamos todo mundo, a fim do quê? Apresentar todo indivíduo perfeito em Jesus. Para que aquele que não é, se torne, e quem já é, seja aperfeiçoado. Há uma estreitíssima relação entre evangelismo e discipulado. Ok? Estreitíssima. Muito parecido com o trabalho do pescador, que aliás é uma das figuras usadas para o ganhar almas, né? Ou o trabalho do agricultor, que também é uma das figuras usadas da lavoura de Deus. Seja o pescador, seja o agricultor, ele não simplesmente lança a semente ou pega o peixe, ele trata disso. Ele trata o peixe. Ele tira as cracas que vêm junto. Ou no campo, a erva daninha, o arar a terra, o adubar ou o regar. Nós não deveríamos estar preocupados apenas em ganhar pessoas para Jesus, senão também para tratá-las rumo ao aperfeiçoamento em Jesus. Na cultura do discipulado, deveríamos pensar o seguinte: quem discipula novos convertidos? Pessoas que Deus usou para salvar aquela pessoa. Se Deus te usou para salvar alguém, salvar no sentido de apresentar o Salvador, obviamente, né? Pregar o Evangelho, eu não tenho dúvidas que você talvez seja a melhor pessoa para ajudá-la a crescer na fé. Você já tem amizade, você tem intimidade, você tem conhecimento. Talvez ela vá abrir da vida dela com mais naturalidade com você do que talvez com outra pessoa. Sabe o que é interessante? Às vezes fazemos campanhas na igreja para tantos alvos evangelísticos no ano. Mas a pergunta, será que estamos preparados para a chegada de tantos bebês em casa? Na verdade, acho que nenhuma família está preparada para gêmeos. Para trigêmeos menos. Quadrigêmeos é um Deus nos acuda. É quase o Armagedon, apocalipse zumbi. Gente, discipulado não é um pouco disso? Tem um bebê na fé agora, que não vem com tecla SAP, não tem autolimpante e nem mute. Você vai ter que ensinar
a lidar com seus pecados. Você vai ter que ensinar a se alimentar como uma pessoa. Então me parece que pessoas usadas por Deus para ganhar outras para Jesus costumam ser as melhores para discipular aquelas que foram evangelizadas. Não é isso que o texto diz? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? Queridos, discipulado é a natureza da igreja, é a tarefa da igreja, mas é a responsabilidade de cada crente. Ensinar pessoas a guardarem o que Jesus ensinou. A ideia aqui de guardar não é simplesmente esconder em algum lugar, sabe? Tipo guardar, proteger. Na cultura judaica antiga, que é para a qual Jesus fala, é um conceito que vem desde o Antigo Testamento, do guardo no coração a tua palavra. Né? É você internalizar de tal forma aquilo que você internalizou, moldar e te definir de tal forma a você agora praticar de conformidade com aquilo. Ou seja, você faz aquilo que está lá dentro. Você externaliza o que é real lá dentro. Então, é ajudarmos essas pessoas a viverem Jesus. E parece que isso nos ajuda a desmistificar um pouquinho o discipulado, que é uma convivência conjunta, enquanto uns ajudam outros a viverem o Evangelho. Deixa eu definir o Evangelho aqui com vocês. Alguns textos que me ajudam, e eu já falei várias vezes, viver o Evangelho, conforme o Evangelho. Lucas capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 15, Romanos capítulo 1 e Colossenses capítulo 1. O Evangelho, quando um anjo fala com os pastores, ali naquela noite muito bonita em que Jesus nasceu, o anjo diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria, ou será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, Cristo. Literalmente o anjo diz: eis que vos evangelizo. Eis que vos trago boas novas. Quem é a boa nova do anjo? Jesus. Que é o que Paulo vai dizer. O evangelho que ele pregou ali aos Coríntios é que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando de um conjunto de doutrinas apenas. Nós não estamos falando simplesmente de um conjunto ético. Na verdade, nós estamos falando de uma pessoa em que a parte dessa pessoa, o conjunto ético não faz sentido nenhum. Para muitos, discipulado é moralização. Isso não é discipulado. Você não precisa ser cristão para moralizar ninguém. Tudo bem? Existem muitos ateus com conduta moral sensacional. Você não precisa ser cristão para ter bons pensamentos, para ter uma boa fala ou eventualmente ser um bom profissional. Talvez até conheçamos pessoas assim nos nossos trabalhos, mas sem Jesus, nada disso fará sentido diante de Deus ou na sua história. Então, quando nós entendemos que o Evangelho é uma pessoa e não simplesmente um comportamento, é alguém e não qualquer coisa, nós vamos entender que o discipulado é, na verdade, entender quem somos em Jesus e como devemos vivê-lo. Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Praticamos porque fomos salvos. Já nos entendemos nele e agora queremos viver como ele. Como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, falando sobre sofrimento, dificuldades, que Cristo vos deixou exemplo a ser seguido. A palavra que Pedro usa ali, hipogramos, era basicamente o tracejado que o gramático fazia para a pessoa que estava sendo alfabetizada escrever por cima. Alguém aprendeu aqui a caligrafia desse jeito? Tinha um tracejadinho e você vinha com o lápis e passava por cima. Sabe o que Pedro está dizendo? Que Jesus é o tracejado sobre o qual as nossas vidas são desenvolvidas. Lembra quando a gente usava o papel de seda sobre o mapa para copiar? Na minha época não existia o Google, pessoal.
nem sei mais o que é isso, vida sem Google. Você vai lá e pesquisa um mapa e o imprime. Naquela época você tinha que copiar. Você colocava o papel de seda sobre o mapa e passava o tracejado, o lápis, por cima. O que Pedro está dizendo que Jesus é o desenho de baixo, sobre o qual as nossas vidas são contornadas. Porque Ele é o Evangelho. Porque ele é o Evangelho é o que dá formato à nossa vida. O Evangelho é o que dá sentido à nossa mente. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 1, que a vida dos colossenses, aqueles colossenses saíram da filosofia anticristã. Saíram de uma moralidade perversa e promíscua. O que deu sentido e transformou a vida deles foi o Evangelho. Então, nós ajudamos pessoas a viverem um Evangelho, de tal forma que esse Evangelho as transforme no seu trabalho, em casa, na sociedade. Por isso que eu falei que deveríamos discernir em que áreas estamos, que círculos de relacionamento, ou esferas de autoridade ou influência, para pegarmos pessoas, para ajudá-las a viverem Jesus nessas áreas. Existe um gráfico que eu concebi, que resume para mim basicamente o propósito último da nossa vida cristã. E o meu ponto de partida é, na verdade, o meu ponto de chegada. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Deixa eu ler desde o 28 até o 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que interessante. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Antes que qualquer um de nós tivesse nascido, que qualquer um de nós tivesse sido salvo por Jesus, ou feito qualquer coisa na vida, Deus já determinou a razão última da nossa vida cristã, que é o quê? A conformação da imagem de Jesus em nós. Isso significa glorificação. É aquilo que João diz em 1 João 3, que um dia Jesus se manifestará, nós veremos como Ele é e seremos feitos à sua semelhança. Ok? Enfim, nos pareceremos com Ele. Obviamente, não do ponto de vista físico, mas da nossa natureza moral, da nossa espiritualidade, da imagem de Jesus moldada em nós. É por isso que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 4, verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O mesmo que disse em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo por intermédio do Espírito. Então, em que consiste o discipulado progressivo? Por que a gente ainda está aqui? Para sermos transformados de glória em glória. Então, em grande medida, queridos, discipulado é ajudar pessoas a se parecerem cada vez mais com Jesus. Talvez a área de luta seja mentira. Talvez alguma área de desafio seja como ser profissional, segundo os valores bíblicos, segundo o Evangelho, lá na empresa X. E na medida que entende o Evangelho, vive o Evangelho, é transformado de glória em glória. Por isso que ninguém nunca para na necessidade do discipulado. Porque sempre existirão circunstâncias, áreas de necessidade em que precisamos ser transformados à imagem de Cristo. Lamentavelmente, a gente erra muito na vida cristã porque não entende a necessidade do auxílio de pessoas nos ajudando a viver Jesus
numa nova dinâmica de vida. Me parece que cada etapa da vida, cada nova dinâmica, traz um conjunto de informações que nós não sabíamos, bem como para as quais não estávamos preparados. Ok? Vocês que se casaram recentemente. Por mais que você tenha estudado casamento, conversado com casais, tentado prever algumas coisas, a realidade do casamento traz algumas informações novas. E que não é questão de melhor ou pior, certo ou errado. Novas. Tudo bem? Que se você não aprender a lidar com elas pelo Evangelho, teu casamento vai ser uma desgraça. Parênteses, porque você já é uma desgraça. Tá bom? Alguma dúvida disso? Que a gente, a parte do Evangelho, é uma desgraça? Já fomos redimidos, mas ainda não glorificados. Então, enquanto aqui, estamos lutando com o pecado. Gente, eu não estou dizendo que não fomos alvo da graça de Deus, já fomos tudo isso, tá? Mas a parte do Evangelho, a gente não sabe o que fazer. A parte do Evangelho, nós não sabemos como reagir. Então, nesse novo conjunto de informações, qual é o nosso desafio? Aprender como o Evangelho transforma, informa, deforma, até nos formar em Jesus. Você era universitário, agora você está no mercado de trabalho. Não é questão de melhor ou pior. Tem um conjunto de informações totalmente novo que você precisa aprender a lidar com ele pelo Evangelho. Essa é a ideia do de glória em glória, de aspecto em aspecto, de imagem em imagem, de oportunidade em oportunidade, dia após dia. Então nós não deveríamos ter medo de buscar ajuda de irmãos em Cristo para essas novas fases e informações da vida. Na verdade, não procurar ajuda é soberba. Achar-se sábio aos próprios olhos é arrogância. E a gente sabe que a soberba precede a ruína. Muitos pecam, erram na vida cristã, porque não entenderam a necessidade de serem discipulados por outros nessa nova dinâmica da vida. Volta à cultura do discipulado. E queridos, não podemos ficar naquele... Não, o tempo vai trazer para ele. Sim, o tempo e pessoas ajudando. Porque tempo não cura ninguém, quem cura é a palavra. Tempo não traz sabedoria para ninguém, só traz ruga. O que traz sabedoria é Bíblia, tá bom? Velhos, só por serem velhos, não são sábios. Na verdade, perderam os filtros para falarem bobagem. Sábios são pessoas moldadas pela palavra. Maduros são pessoas tratadas pela palavra. É isso que traz sabedoria. O Evangelho transformando, moldando, formando Jesus em nós. Pedimos ajuda. Dispomos ajuda. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos, preste atenção na quantidade de imperativos. Nós já lemos o revesti-vos. Olha agora. Suportai-vos uns aos outros. Pessoal, não tem nada a ver com tolerai-vos, tá? Olha aí que tua Bíblia não tem nota de rodapé dizendo, no grego, tolerai-vos. Não tem nada a ver. Ser suporte. Tá bom? Ser suporte. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha agora. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças
a Deus Pai. Queridos, que tremendo privilégio e responsabilidade é a mutualidade cristã. É o podermos ser membros uns dos outros, intrinsecamente dependentes uns dos outros, para esse viver Jesus. Você pode ter ótimos amigos no seu trabalho. Você deve ter excelentes companheiros onde você mora. Mas as únicas pessoas capazes de te suportarem, te instruírem e te aconselharem, segundo o Evangelho, são seus irmãos em Cristo. Não há sabedoria à parte da palavra de Deus. Não há. Eu não estou querendo dizer que, eventualmente, até ímpios, ou mesmo ímpios, não possam chegar a percepções da sabedoria de Deus. Podem, mas a priori, Deus nos trata no corpo. Deus nos trata na mutualidade cristã. Por isso que deveríamos pensar nessa dinâmica do ser igreja como a oportunidade de dividirmos nossas vidas com outros irmãos em Cristo. Comermos juntos, sairmos juntos, entrelaçarmos nossas vidas uma com a outra. Eu sei que a semana é corrida, a minha também é, e eu sei que a tua também é. Eu sei que a gente quer sair logo do culto para ver os gols do Fantástico, mas isso é para uma geração que não tinha YouTube. YouTube você vê tudo, não precisa sair correndo no domingo. E se você não assistir no domingo, você assiste na segunda. Lembra, gente, quando o único momento que passava era na TV? Agora tem YouTube e mais um monte de coisa. Mas talvez alguns irmãos em Cristo você só vai encontrar uma única vez na semana. Oportunidade. Desfrutar dessa comunhão cristã, porque são oportunidades que surgem nesse do ser suporte, dessa instrução, desse aconselhamento mútuo. Ou como Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha que bonito o verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Para alguns há uma incoerência aqui em Paulo. No verso 2, levem as cargas uns dos outros. Verso 5, cada um levará o seu próprio fardo. Espera aí. É para levar as cargas uns dos outros ou é para cuidar do meu próprio fardo? Muito interessante os termos que Paulo usa aqui. São dois termos diferentes, cargas e fardo. O termo cargas, eu estou usando a versão revista atualizada, é para toda e qualquer dificuldade ou peso na vida. Tá bom? Dificuldades. A nossa simples humanidade traz um mundo de dificuldades, sofrimentos, problemas. Ser casado traz dificuldades. Trabalhar traz dificuldades. Sim ou não, gente? Tudo, qualquer área, qualquer dinâmica da vida tem um mundo de dificuldades, um mundo de cargas. E algumas delas eu não preciso carregar sozinho. Algumas delas eu nem deveria carregar sozinho, porque são passíveis de serem compartilhadas. De pessoas, lembra do ser suporte? De pessoas me suportarem, me ajudarem a carregar essas cargas. Em alguma medida, isso é discipulado. Quando nós ajudamos uns aos outros a carregarem suas cargas na medida em que somos moldados pelo Evangelho. Mas aí Paulo diz, cada um levará o seu próprio fardo. A palavra que ele usa aqui é a mesma usada por Jesus lá em Mateus 11. Que diz respeito àquelas atitudes que ninguém pode ter por mim. Você pode discipular pessoas, mas quem decide por evitar o pecado é a pessoa, não você. Você não pode decidir por ela. Você pode decidir
Você pode discipular jovens para que sejam bons cristãos profissionais. Mas quem vai tomar a decisão no mercado de trabalho é ele. Isso você não pode fazer por ele. Mas você pode ajudá-lo em todo o restante. Isso é discipulado. É quando você o ajuda em tudo aquilo que você pode dividir com ele, para que no momento exato em que só ele pode fazer, ele tenha todas as condições de decidir sabiamente, de agir corretamente. É esse aspecto pessoal, mas ao mesmo tempo coletivo do discipulado. E queridos, encerro com isso. Você que levantou a mão lá atrás, quando eu perguntei no início, quantos foram discipulados? E eu disse que eu não tenho dúvidas, que se você está aqui, em grande medida, é porque um dia alguém deu da vida dele, por você ou para você, em termos de discipulado, não tenho dúvidas, que tantos outros no futuro poderão levantar a mão, dizendo que foram discipulados e que chegaram naquele ponto da vida cristã, porque Deus usou você. Ore por isso. Pergunte como Deus quer te usar no auxílio do identificar, seguir e viver Jesus na vida de outras pessoas. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que Jesus fez por nós, por quem Ele nos tornou, pelo Evangelho, pela salvação. Obrigado porque estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Obrigado, Deus, por pessoas que o Senhor usou para nos trazer até esse ponto da vida cristã. Pessoas que deram do seu conhecimento, da sua experiência, do seu tempo, recursos, esforços e muitas outras coisas. Louvamos ao Senhor por elas. Mas eu peço a Deus que o Senhor nos use na vida de outras pessoas. Para que como instrumentos do Senhor, possamos ajudar pessoas a se identificarem, seguirem e viverem Jesus. Por toda a sua vida, assim como em áreas específicas. Deus, ajude meus irmãos aqui a identificarem pessoas especificamente. Talvez pessoas que quando saírem daqui procurarão para disporem de ajuda, de acompanhamento, de aconselhamento. Mas pessoas também que nós procuraremos para sermos discipulados por elas. Para que elas abram de suas vidas conosco. E assim nos ajudem nessa transformação, nessa formação de Jesus em nós. Deus, que a tua igreja seja discipuladora, que ela seja permeada por essa cultura do discipulado, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.